Iniciamos agora a apresentação dos elementos presentes no diário de bordo que poderiam nos ajudar a desenvolver o processo de reflexão sobre a nossa prática pedagógica. Como nossa opção é trabalhar com o uso do diário de bordo para estimular este processo reflexivo, os fundamentos que sustentarão essa proposta se apoiam na articulação dos estudos de Gibbs, Vamani e Vale. Buscamos situar os níveis propostos por Vamani e a taxonomia proposta por Vale na proposta de desenvolvimento contínuo apresentada por Gibbs. Os elementos reflexivos propostos por estes autores nos ajudam a enxergar detalhes que às vezes passam despercebidos em nossa prática. Comecemos então pelo primeiro momento proposto por Gibbs, a descrição. Para estimular o professor a descrever a sua aula, Gibbs propõe que o professor responda a seguinte questão: o que aconteceu? Espera-se que ao realizar a descrição para responder esta questão, o professor resgate os resultados de aprendizagem esperados, os conteúdos e estratégias e recursos previstos para a utilização durante a aula. Quando estes elementos são descritos, temos o que Vamani denomina de racionalidade técnica. Já Vale os denomina de reflexão técnica. Para realizar este resgate, o professor necessita revisitar seu planejamento para lembrar o que previa que ocorresse, visto que muitas vezes, no decorrer da ação, essas mudanças se incorporam tão rapidamente que o professor não se dá conta de todos os aprimoramentos que fez e das aprendizagens sobre sua própria prática, sobre esta ação. No diário do professor, encontraríamos frases como: apresentei o texto a ser estudado, foi feita a dinâmica do aquário, a gestão de projetos foi como planejado, planejei iniciar a aula utilizando o Mentimeter. No entanto, quando a descrição se centra apenas na reflexão técnica, como nesses exemplos apresentados, é como se o professor olhasse apenas para si mesmo, como alguém apenas que entrega conteúdos. Ou seja, ele pensa: tinha esta tarefa para cumprir, e assume que essa tarefa foi realizada. Será que é assim que queremos nos ver como professores? Será que é essa a educação que queremos? Se a resposta a esta questão é negativa, é necessário então resgatar o que Vamani denomina de ação prática e que Vale divide em dois tipos de reflexão: a reflexão na e sobre a ação e a reflexão deliberativa. A ação prática, para Vamani, é percebida no relato do professor quando, além de contar o que ele planejou fazer, ele conta também como o fato ocorreu em sala de aula. Conforme exemplificamos com o texto extraído do diário do professor, planejei utilizar o Mentimeter no início da aula, contudo, quando iniciei a votação, a internet caiu e os estudantes não puderam mais votar. Observe que, normalmente, a ação prática decorre de uma racionalidade técnica, na classificação de Vamani, ou reflexão técnica, na classificação de Vale. No exemplo apresentado, planejei iniciar a aula utilizando o Mentimeter, é a reflexão ou racionalidade técnica. E a ação prática é o que ocorreu quando ele tentou realizar em sala de aula o que ele havia programado. Contudo, quando iniciei a votação, a internet caiu e os estudantes não puderam mais votar. Para Vale, este momento de descrição poderia conter mais informações valiosas, como sobre as razões das suas escolhas de estratégias ou escolhas de recursos, o que a pesquisadora denomina de reflexão sobre a ação.
Por exemplo, por que o uso do Mentimeter era importante? Então, em seu diário, encontraríamos: planejei utilizar o Mentimeter no início da aula, uma reflexão técnica. Mas então justifica, porque precisava fazer um diagnóstico rápido do tema a ser trabalhado e pensei que seria uma ferramenta tecnológica que despertaria o interesse dos estudantes. Isto é uma reflexão sobre a ação. Então, conta o que ocorreu. Contudo, quando iniciei a votação, a internet caiu e os estudantes não puderam mais votar. Uma ação prática. Para Vale, outro tipo de reflexão que poderia estar presente na descrição seria a reflexão em ação. Essas reflexões normalmente são sobre alterações do planejamento realizadas durante a aula, ocasionadas por situações de dificuldade do professor. Por exemplo, quando o professor não tem domínio pleno de uma estratégia de ensino, de um conteúdo ou de uma tecnologia e muda o curso de sua aula para dar conta. Complementando o exemplo anterior, o professor acrescentaria em seu diário dizendo: como não tinha muito domínio tecnológico, resolvi cancelar a atividade e fiz uma aula expositiva. É importante observar que nesta reflexão em ação está presente uma reflexão sobre. Como não tinha muito domínio tecnológico, que corresponde a uma reflexão sobre os conhecimentos e habilidades do professor, ele toma duas ações práticas. Ele cancela a atividade e decide fazer a aula expositiva. Para Vale, um terceiro tipo de reflexão que poderia estar presente na descrição da prática elaborada pelo professor é a reflexão deliberativa. Quando na sua ação o professor consegue enxergar o impacto que isto teve na aprendizagem, nas atitudes e comportamentos de seus alunos e algumas vezes até realizar mudanças imediatas, Vale denomina como reflexão deliberativa. No exemplo, durante a apresentação, por serem estudantes calouros, levantaram muitas questões sobre o funcionamento da instituição e, para que se sentisse à vontade na instituição, ampliei o tempo destinado a esta atividade. Por serem estudantes calouros, corresponde à atenção prestada pelo professor às características dos seus estudantes, o que determina, o que exemplifica a reflexão deliberativa. Durante a apresentação, é o que tinha sido planejado, a reflexão técnica. Levantaram questionamentos sobre o funcionamento da instituição, é a ação prática que ocorreu na aula. Para que se sentissem à vontade na instituição, corresponde à razão pela qual o professor realiza a ação, uma reflexão sobre. Ampliei o tempo destinado a esta atividade é a ação prática tomada pelo professor com o intuito de favorecer a inserção do estudante no espaço universitário. Desta forma, ao respondermos o que aconteceu, buscaríamos associar os resultados de aprendizagem esperados às estratégias e recursos utilizados em sala de aula, à ação prática que observamos, lembrando que temos um espaço onde a aula acontece, um conteúdo que está sendo ensinado e aprendido, estratégias que estão sendo utilizadas, um estudante que está aprendendo e um professor que está ensinando. Além da descrição do que de fato ocorreu, Gibbs propõe que o professor procure relatar também os seus sentimentos, positivos ou negativos, gerados por uma prática bem-sucedida ou não. A resposta à questão "o que você pensou e sentiu" poderá ajudar o professor a fazer escolhas entre o que vale a pena investir em sua própria prática para conseguir
superar e dar conta da experiência negativa vivenciada e das situações que vale a pena serem repetidas e incrementadas. Os níveis descritos por Vamani não contemplam essa percepção. Já na taxonomia criada por Vale e que foi elaborada a partir dos estudos de Vamani, a autora sugere que o professor apresente sua reflexão pessoal sobre a experiência vivida. Ilustramos essa reflexão ao encontrarmos no relato do professor o sentimento de instabilidade gerado pelo problema técnico ocorrido. Quando ele diz: "Me senti no chão, utilizar a tecnologia para mim é um desafio que vai além das minhas possibilidades." Conhecendo e declarando seus limites, medos e anseios, ele poderá avaliar com mais clareza se é capaz de empreender o esforço necessário para superá-los. Chegamos então a mais um momento definido por Gibbs, a avaliação. Fazemos a avaliação quando respondemos à questão: o que foi bom e ruim sobre a experiência? Tanto para Vamani quanto para Vale, corresponde à reflexão crítica. Ou seja, o que o professor faria diferente em outro momento, não apenas ponderando seus limites, mas também as necessidades e características de seus alunos. E considerando também que todos têm direito à aprendizagem e é o papel do professor buscar alternativas para que ela ocorra. No exemplo, a aula foi dinâmica. Foram 3 exercícios práticos para provocar nos alunos a visão estratégica. A figura do cronômetro causou pressão e, acredito, tem ativado a maior concentração deles. Percebi, nas 2 primeiras atividades, que o tempo poderia ser menor. Questiono, então: será que na preparação do plano de ensino para o próximo semestre, se o professor não tivesse feito um diário de bordo, será que ele se lembraria desta avaliação que fez no momento que estava na sala de aula? Com todos esses elementos e questionamentos que poderiam ser utilizados para despertar o processo reflexivo no professor, é interessante lembrarmos que os pensamentos, mesmo que profundos, descolados de uma racionalidade prática ou de uma ação prática, são devaneios, pois ignoram o contato com a realidade ou com o ambiente que os rodeia. Portanto, ao finalizar esta etapa de orientações sobre a escrita do diário de bordo, é importante lembrar que é o equilíbrio e coerência entre a descrição de elementos que evidenciam a prática do professor, tá? Ou seja, a reflexão técnica, a racionalidade técnica, ação prática, reflexão pessoal, reflexão na sobre ação e reflexão deliberativa, que levará o professor a desenvolver um pensamento reflexivo sobre a sua prática. As contribuições de Vamani e Vale se encerram nessa etapa da proposta de Gibbs e esperamos que com essas sugestões você, professor, consiga iniciar o processo de reflexão sobre a sua prática. Lembramos que é mais seguro escrever do que falar. Falando, improvisamos. Para escrever, refletimos. Desejo a você uma boa escrita do seu diário.